Olá, continuo me chamando Armando. Bem-vindos, amados irmãos e irmãs de todos os cantos aí do Nordeste, do Sudeste, do Centro-Oeste, do Norte. Louvado seja Deus por esse tempo aqui juntos, né? Nossa, eu estava numa partilha ali, fui tremendamente impactado pelo que eu ouvi. Irmãos que estão aqui com a gente desde setembro do ano passado, falando exatamente do que Deus tem feito aqui no nosso meio. Eu nem os conhecia, não conhecia a história, e fui edificado por uma partilha abençoada. Vamos entrar no nosso tema, e amanhã a gente vai ter mais tempo para a gente estar juntos e estarmos juntos e trocarmos experiências. Mas por que essa história de igreja orgânica? Eu nem me preocupo com a tecnicalidade do termo, porque eu sei que há trabalhos e teses feitas em cima dessa ideia de igreja orgânica. Mas eu gostei da temática e do nome orgânico, porque de verdade eu acho que traduz um pouco o contraste entre organismo e organização. O que é a igreja de Jesus de verdade? Aliás, a palavra orgânica, ela vem de um conceito químico, que é tudo aquilo que deriva de seres humanos, sejam pessoas, plantas ou animais. E o material inorgânico é exatamente aquilo que deriva de minerais, não são seres vivos. Então, orgânico e organicidade tem tudo a ver com ser vivo, seres humanos. Mas o homem muito esperto, né, com a capacidade científica que recebeu do próprio Senhor, o homem cria uma molécula que simula a organicidade de um ser vivo. Aí ele cria o plástico. O plástico é uma criação do ser humano que simula uma molécula orgânica, né, algo que vem do orgânico. Mas o plástico é uma loucura, porque se nos beneficia em tantas coisas, nos prejudica em tantas outras, chega ao ponto de poluir os nossos rios, os mares, né? Eu gosto de nadar ali na beira-mar, e é muito triste ver tanto plástico ali na beira-mar. Então, o homem é capaz de simular aquilo que é originalmente orgânico. E orgânico está relacionado a órgãos. E os órgãos de um corpo humano, eles são muito vitais e são harmônicos, eles trabalham numa junção tão linda, né? A Bíblia fala de juntas e medulas, ou seja, o ser humano em si, o nosso corpo é um negócio fantástico, porque é um organismo vivo, ao mesmo tempo complexo, às vezes simples. Você não consegue controlar todas as coisas, não somos robôs, somos imprevisíveis em muitos aspectos, e é por isso que talvez a palavra de Deus fala de organicidade quando nos compara a um corpo. Mas uma das razões que a gente faz esse EPL, esse encontro de pastores e líderes, que na verdade são um encontro de amigos, é para a gente abrir a casa e mostrar um pouco daquilo que a gente está vivendo, seja certo ou errado, o rumo que a gente está tentando encontrar, mas ao longo dos anos, 40 anos de ministério aqui, a gente tem persistido em ver uma igreja muito parecida com a igreja em Atos, que nós viemos de lá, nós somos uma igreja apostólica, temos essa herança. Mas me assusta um pouco, à medida que ao longo desses anos eu tenho viajado um pouco e conhecido algumas igrejas, alguns pastores, alguns líderes. Acabei de vir do Rio Grande do Sul, onde eu estive lá em Gramado com um grupo de mais ou menos 200 pastores, muitos dos quais perderam prédios, casas, trabalho, rebanho disperso. Então, esses pastores estavam vivendo um momento muito complicado do ponto de vista das perdas, mas ao mesmo tempo eu achei interessante que
Eles estavam dizendo que nunca foram tão unidos, enquanto pastores, enquanto denominações, que às vezes se degladiavam nas esquinas, né? Tipo assim, você pegou meu membro, eu peguei o seu, e vamos para lá e para cá. Numa esquina você tem 4 ou 5 bandeiras de igrejas, e aqueles homens estavam lá unidos. Por que eles estavam unidos? Porque, ao meu ver, eles se tornaram orgânicos. E eu disse isso não só no evento lá em Gramado, mas quando eu estive na igreja do pastor Tércio, que ele me mostrava aquele super prédio que a parte de baixo foi quase toda destruída. E ele me mostrava os tijolos, e era exatamente o domingo em que ele iria iniciar um processo de envio dos membros da igreja que estavam abrindo suas casas para viver igreja na mesa, na casa. Então ele estava enviando um grupo e me convidou, eu fui, o Baruch foi comigo também, o Baruch falando da mesa, do lado, aqui, tinha tudo a ver. E à medida que, assim que eu comecei, eu disse para a igreja que a coisa mais triste que eu vi era o pastor com um tijolo na mão, dizendo que ia reconstruir agora a parte de baixo da igreja, com os novos tijolos que resistiriam à enchente. E eu disse, enquanto ele me mostrava o tijolo, eu orava para aquilo ali ser derrubado totalmente. Porque aquela igreja viveu o seu melhor momento, quando ela foi espalhada pela cidade para exercer o amor de Deus e a misericórdia. Foi no momento que de fato ela foi igreja, sem prédio, sem programa, sem estrutura. E o que eu chamo de organicidade é exatamente isso. E o que eu tenho visto Brasil afora, e eu digo que eu seria culpado do mesmo erro, e fui algumas vezes durante esses 40 anos de ministério, o que eu tenho visto são líderes fadigados, com saúde comprometida, agenda lotada, programas e mais programas, às vezes num frenético afã de manter a membresia na base da novidade. É um programa, é um lugar, é o sábado, é o domingo, é a mulher, é o homem, é o filho, é o casal. E você vai inventando programas com os nomes diferentes. Agora as igrejas têm que ter um nome em inglês, que é para poder ter um quê diferenciado, né? Então eu vejo esses homens exaustos, doentes, com burnout, correndo para cima e para baixo e fazendo um bando de crentes, servos em Cristo Jesus, entrarem na mesma loucura, na mesma correria. Mas quando eu olho para o Novo Testamento, quando eu olho para a pessoa de Jesus, a sua encarnação, quando eu olho para João Batista, o precursor do Senhor, e para o próprio Senhor, eu vejo um outro compasso. E eu não preciso ensinar o Padre Nosso para o vigário para mencionar textos e textos aqui do Novo Testamento, ou o contexto em que Jesus veio a este mundo, na plenitude dos tempos, Gálatas 4:4. Ele encarna, ele se faz gente como a gente. Mas se todo o povo de Israel estava sendo preparado com sacerdote, com rei, com profeta, com templo, com cerimonial, com o Velho Testamento, com todas as regras, com as escolas rabínicas, se tudo isso estava sendo preparado para a vinda do Messias, a minha pergunta, é a pergunta que eu faço, é por que que Jesus não entrou nisso? Por que que ele não reformou o templo? Por que que ele não reformou o sacerdócio? Por que ele não reformou a adoração conforme o Velho Testamento? Bastava dizer, não mais cordeiro, agora sou eu, e colocar uma mitra na cabeça, estabelecer dias e horários de culto. Por que ele não guardou o sábado de forma absoluta, se era um dia santo, santificado? Por que ele não fez longas orações? Por que que Jesus veio exatamente na contramão de tudo isso? Porque o desenho da igreja no Novo Testamento era outro. Aliás, já tinha sido previsto no Velho Testamento que seria diferente,
que seria um novo tempo, um novo momento, não mais localizado num templo, não mais um estado, não mais um rito, não mais um único sacerdote ou uma casta de sacerdotes. Não mais um profeta, ou alguns profetas. Então Jesus vem exatamente nessa contramão e chama a sua igreja de corpo, através do apóstolo Paulo e suas epístolas. Porque quando se trata de igreja, nós temos que compreender que nós não estamos mais no Velho Testamento. E a igreja romana, a partir do império, ela impôs sobre nós um gesso, uma amarra. Eu gosto de ilustrar como Lázaro, ressurreto, mas ainda atado. E nós nos lacramos dentro de um templo, que a gente chama de santuário, a gente chama de igreja, a gente chama isso aqui de altar, a gente fala da unção que está na mão de alguns, a gente coloca títulos sobre nós, fazemos programas, é segunda, é terça, é quarta, é quinta, é sexta, é sábado, nós anunciamos um momento de libertação, um momento de cura, temos um programa de jovens, de adultos, de mulheres, de crianças, e essas coisas elas são imperativas, ou a igreja não existe. E de novo nós caímos na loucura do vazio denunciado por Jesus em Mateus capítulo 23. Por fora, vocês são lindos, mas por dentro, vocês estão podres. Mas o pior não é isso. É que essa comida religiosa, eclesiástica, seja qual for a denominação, é uma comida que Deus não quer comer. Porque para Ele mais importa encontro do que evento. E nós somos craques em eventos. Então a grande luta aqui na IBC, a gente rasga a nossa alma e o nosso coração aqui para vocês, é dizer, o que nós mais queremos aqui é fazer com que o encontro com Deus seja mais importante do que o evento. E o encontro com Deus não acontece aqui com exclusividade, é lá. É pela manhã, é logo cedo, é na vida de cada um, é nas ruas, é por onde o povo anda. Aqui nós sim promovemos um evento, mas um evento daqueles que se encontram com Deus e que entram nessa propriedade cheios do Espírito Santo de Deus. Porque não é aqui que eles vão encontrar. Ele já vem. E o Senhor vai estar sim na grande celebração. Por isso a organicidade, ela tem que fazer com que as estruturas se submetam à essência da igreja, que é o povo na presença de Deus. E não é o louvor que provoca isso. Fecha a porta do teu quarto. Entende que Deus está. Está na cama, está na maca, está no buraco. Está no abuso, está na rua, está no desprezo, está no trabalho, está na escola, está em todo canto. Mas parece que à medida que a gente mais empurra o povo para a presença de Deus, é como se nós fôssemos perder a nossa função pastoral. Aí eu vou liderar o quê, se o povo está andando na presença de Deus por aí? Eu acredito que essa é a nossa única função. É a função mais importante. Fazer o povo compreender que eles não precisam de um mestre, eles têm um mestre, o Espírito Santo de Deus e a palavra. Que eles não precisam de um evento para promover um encontro, porque eles estão na presença de Deus todo o tempo. Assim foi essa igreja. É tanto que ela é chamada no Novo Testamento como corpo, organismo vivo, interrelacional, encarnado, móvel, com aspectos previsíveis e imprevisíveis. A maior preocupação dos pastores quando falamos isso por aí é como você controla isso. Como é que você controla? Então a preocupação é controle. Não é manifestação do poder de Deus e ação do poder de Deus, operando onde Ele quer, no indivíduo, no pequeno grupo e no grande ajuntamento.
1 Coríntios 12, 13 diz: há um só Espírito, fomos batizados em um corpo, visível e invisível, corpo. Paulo diz em 2 Coríntios 12, 27, ora, vós sois o corpo de Cristo, individualmente membros desse corpo. Não é um rol de membros que define, é a presença do Espírito Santo em cada um de nós, que nos junta com pessoas de qualquer lugar do planeta, e nós saberemos que estes fazem parte do corpo de Cristo, que são também filhos de Deus, irmãos na fé. E aí vem a chamada estruturação orgânica da igreja como corpo. O que aconteceu em Atos, gente? Por que nós nos afastamos daquilo? Olha como aconteceu. O cumprimento profético de Joel, de Jeremias capítulo 31, no novo pacto, a vinda do Espírito Santo de Deus, aconteceu longe das estruturas do templo, longe dos sacerdotes, longe das escolas rabínicas. Eles estavam numa casa, num cenáculo. Olha onde eles estavam. Cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Esse mesmo lugar é a casa mencionada anteriormente em Atos 2:2, em Atos 1:14, aliás em Atos 1:14, é aquela casa. Eles estavam numa casa, eles não estavam no templo. Não tinha uma ordem de culto. Era uma casa. E o fenômeno foi tão espetacular, porque veio um vento impetuoso, encheu a casa. Não foi a igreja, templo, prédio, não foi a classe, não foi a propriedade, era uma casa. Aí o vento vem, enche a casa onde eles estavam assentados, e o fenômeno teria sido tão espetacular, que eles tiveram que sair dali. Eles saíram dali atônitos. Para onde eles foram? Para o pátio do templo. Eles não foram para o templo, como se o templo do livro de Atos fosse um aval para a gente construir prédios. Isso é história de igreja romana, que nos lacrou lá dentro, nos fez fazer o sinal da cruz quando passávamos diante da Sé, e nós herdamos essa mesma loucura. A reforma protestante reformou tudo, menos a eclesiologia. Então, e eu não estou inventando nada, eu só estou olhando para o Novo Testamento, o que aconteceu naqueles dias. E aí eles vão para o pátio do templo. É como se nós saíssemos de repente de uma casa ali em Juazeiro e fôssemos exatamente para aquele pátio ali do Padre Cícero. É como se estivéssemos em Aparecida do Norte, numa casa, e de repente um fenômeno tão poderoso que a gente foi para o pátio da igreja de Aparecida. É como se nós estivéssemos aqui vendo um fenômeno tão poderoso, correríamos para Canindé, e ali debaixo de todo mundo, aliás, perto de todo mundo, rezando para São Francisco, nós começássemos a falar das grandezas de Deus. Eles não foram para o templo, eles estavam no pátio do templo, o movimento. Era a cidade, era o local de movimento. E foi ali que Pedro falou da palavra de Deus. 3.000 pessoas foram convertidas naquele dia. Vocês acham que eles foram batizados aonde? No templo? Não. Aquele povo, obviamente que aqui há um hiato não dito pela Bíblia, não só em termos de tempo, mas em termos de envolvimento de pessoas. Havia em Jerusalém muitos lugares de lavagens cerimoniais, e o batismo aconteceu provavelmente por toda aquela cidade espalhada. Não havia essa estrutura que nós tanto prezamos e tanto lutamos para manter e cuidar, e nos afadigamos nela e com ela. Aí vem Atos 2:42, o layout simples e prático de como a igreja funcionou. A igreja não tinha lugar, eram casas, 3.000 pessoas, de casa em casa. Devolve o teu povo para casa. Faz com que eles entendam que a casa é o lar, como foi no Êxodo.
Quando aquele cordeirinho foi morto, o sangue colocado nas ombreiras da porta, o milagre não foi a grande abertura do Mar Vermelho, mas aquilo que aconteceu na casa, a Páscoa, a passagem, a libertação foi ali na casa, na mesa, uma refeição, um cordeiro, o sangue. Então, devolve o povo, manda de volta para casa, para fazer da sua casa, do seu lar, uma igreja, uma congregação, sem prédio, sem porta. Até a celebração da ceia do Senhor, um ato que foi instituído por Jesus, ao redor de uma mesa, num jantar, virou para nós um cerimonial, que indivíduos têm que consagrar o elemento, como fazíamos na igreja romana, onde a transubstanciação depende da oração do sacerdote para transformar aquele elemento em algo sagrado, como se um pai de família ou pessoas reunidas em casa não pudessem orar por aquilo, como se eles não tivessem a capacidade, a unção para abençoar alimentos. Como assim? Jesus fez assim, a igreja primitiva fez assim. Não havia essa formalidade que nos coloca por trás da mesa como elementos apostólicos, episcopais, pastorais, diaconais, e o povo sentado ali como se não tivesse participação em coisa nenhuma, se não abrir a boca para engolir os elementos. Devolve para casa, devolve para o pequeno ajuntamento. Havia ensino dos apóstolos, sim, a tradição era oral, mostrando Jesus como o Messias profetizado no Novo Testamento, no Velho Testamento. Veja bem, o ensino dos apóstolos, não os apóstolos ensinando em cada casa, não tinha apóstolo suficiente, eram só 12, morreu um, teve que substituir, Paulo era um aborto. Então não é um mestre indo de casa em casa ensinando todo mundo, como se ele fosse o único sabichão, detentor do saber. Quando o ensino se torna uma manipulação das pessoas, porque você não dá a essas pessoas a capacidade que elas têm dada por Deus, de compreender a palavra pela iluminação do Espírito que nelas habita. A gente tem que acreditar, organicidade é isso, é deixar o Espírito ser Espírito, deixar com que as pessoas cheias do Espírito Santo tenham a compreensão das Escrituras, e que a partilha entre pessoas ao redor de uma mesa possa propiciar refinamento doutrinário, conhecimento, ensino dos apóstolos. Ou seja, era o que os apóstolos na tradição oral estavam ensinando à igreja, que ainda tinha só o Velho Testamento, e olha lá, se fosse entre os gregos, nem isso eles tinham. Comunhão, compartilhamento generoso das bênçãos, partir do pão. Aqui, gente, é parte de uma refeição comum, tomada em casa, equivalente à ceia do Senhor, porque eles aprenderam que deveriam repeti-la em memória do Senhor. Quem já esteve aqui num local da igreja perseguida, sabe, eu estive na China. Lá é fácil ver, as pessoas não têm prédio, não tem nada, quando tem é monitorado pelo governo, tem que rezar na cartilha do governo. Vai acontecer no nosso país e não vai demorar muito. E não há candidato no planeta que resolva isso, porque o Coliseu não parou a igreja, o comunismo não para a igreja, a perseguição não para a igreja, qualquer governo que assuma o nosso país não vai parar a igreja de Jesus. Mas vai parar o prédio, vai parar o ritual, vai parar o programa, isso aí para mesmo, mas não para aquilo que acontece de casa em casa. Na China, eles se reúnem na madrugada, só tem pedaços da palavra de Deus, as orações, o evangelismo. Vai graçando a China, que é a igreja que mais cresce, sem a estrutura, porque não é um evento, é um encontro, e Deus está lá. O partir do pão, a oração é destaque para a prática coletiva e recíproca.
É tanto que os episódios em seguida, quando Pedro e João são presos, eles vão para casa e a palavra de Deus diz que o povo estava lá orando. Aonde? Em casa. Em casa. Havia a manifestação do poder que se espalhou por Jerusalém, a cura do coxo, e assim a igreja continua. E o que é que nós cantamos aqui? Eu não vou sair daqui se o Senhor não for comigo. O que eu mais quero é tua presença. A gente canta isso, mas isso vira uma abstração mental. Porque a gente entende, lá no subconsciente, daquilo que foi nos ensinado, é uma espécie de uma romanização, de que Deus só se manifesta aqui. Já viram pessoas que dizem assim, quando é que tem o culto de libertação na sua igreja? Essa é a pergunta mais idiota que eu já ouvi. Porque quando me perguntam, eu digo, quando é que não tem libertação na igreja? Porque toda vez que nós nos reunimos em nome de Jesus, o Senhor se manifesta, ou não? Ou precisa ter um guru que vai orar e passar o óleo na cabeça de todo mundo? É isso que nós fazemos. É o sindicato pastoral advogando para si aquilo que deveria ser do povo. É a mesma manipulação que a gente vê nascer de Brasília, que mantém o povo na ignorância. A organicidade devolve à igreja de Jesus aquilo que o Senhor nos legou lá em Atos. Eu vou derramar do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os jovens terão visões. Os velhos voltam a sonhar de novo. Sobre toda a carne, não sobre meia dúzia. E o homem de Deus, o líder de Deus, ele é líder não pela insígnia, não pelo nome, não pelo retrato, não pela foto, não pela cadeira, não pelo lugar que ele ocupa, mas pela integridade, pela sua vida, e o quanto ele serve o rebanho, e o quanto ele empurra as pessoas para a presença de Deus. Êxodo 19, 17, Moisés leva o povo para fora do arraial à presença de Deus. Então uma igreja orgânica, é uma igreja que investe nisso. Acabei de ouvir um depoimento ali, eu nem conheci o casal. Está desde setembro com a gente. O que é que trouxe vida para essa família? O que é que trouxe restauração de traumas e problemas profundos compartilhados ali agora? O que foi? O que foi? Sabe o que foi, gente? Palavra de Deus. Não é leitura bíblica ou caixinha de promessa que você olha lá e diz que legal, ou a Bíblia colocada assim no porta-luva do carro para não ter batida daquele lado. Não é amuleto, não é Bíblia para ser estudada. Pegando a Bíblia do irmão aqui. Porque quando eu amei meu pai e minha mãe, eu não fiz exegese nem análise sintática das palavras dele. Eu simplesmente amei. Tudo que meu pai me disse tinha sentido. Então essa palavra é uma palavra que nos deve levar imediatamente à presença de Deus. Deus fala comigo. E eu respondo. Isso aqui é uma revelação de Deus para o meu coração. Quando a gente faz as partilhas aqui na IBC, a pior coisa é você pegar um crente velho, porque tudo que ele fala é na primeira pessoa do plural. Nós devemos... A igreja brasileira, ele estuda a Bíblia para dar paulada na cabeça do outro, nunca é para ele. Então a gente ensina do menor ao maior a se encontrar com Deus e com sua palavra. Isso aqui é um WhatsApp divino. E quando você leva o povo a ter essa intimidade com o Espírito Santo, a andar na presença de Deus, aí treme o sindicato pastoral. Diz, rapaz, eles não vão precisar mais de mim, ó. E eu digo mesmo, não me chame para orar por ninguém, você ora. Não me chame para expulsar demônio, que eu já tenho um bocado aqui ao redor de mim, querendo me pegar. Ore e os demônios vão embora. Não me chame para evangelizar, para trazer o membro aqui, para eu dar uma paulada na hora do apelo. Tem domingo que eu digo aqui, rapaz, vocês estão pensando que eu vou fazer apelo? Vou não. Pergunta para a pessoa do lado se ela é crente e faça o apelo você. Porque senão, né, tudo é o pastor. Né? Já viu, irmão, como é assim? Você vai numa festa de aniversário, quem vai orar? O cara está com problema, quem é que vai aconselhar?
pastor, ele faz uma fileira, ele não aguenta nem com os problemas dele, nem da família dele, ele tem que lidar com o problema de todo mundo, ele não tem tempo, ele não tem horário, ele se acaba, ele se mata, ele drena. Nem Jesus fez isso. Mas quando você libera o povo, o Espírito de Deus atua. Sabe o que acontece? Lá, irmã, lá no presídio, lá em Itaitinga, ou numa casinha aí, num casebrezinho, os irmãos se reúnem ao redor da mesa, aí sabe o que tem? Aconselhamento mútuo, ensino mútuo, consolo e conforto mútuo, igual no Novo Testamento. São mais de 40 mandamentos recíprocos. Mas sabe como é que nós vamos fazer isso? Quando nós entendemos que a igreja tem que ser orgânica, mas não deixa de ser organizada, certo? Não deixa de ser organizada, mas ela é, acima de tudo, orgânica. Ela é fluida. Ela é como o Espírito de Deus age. Ninguém sabe para onde vai, nem para onde vem. Deixa. Você quer controlar? Não controle, não. Você não controla nem sua própria vida. Deixa que Deus controla. E no corpo de Cristo é assim, ó, quando acontece uma heresia lá não sei aonde, lá no rincão, sabe o que acontece? É igual quando um espinho entra no pé. O corpo todo fica perturbado. Ninguém quer saber onde é que foi. Cadê vamos procurar esse espinho? Pega um alfinete aí, pega uma agulha para tirar esse espinho. É assim, ó. Porque é o Espírito de Deus que faz com que lá no arraial, o mesmo Espírito que está aqui, é o mesmo que está lá, é Ele que soa o alarme. E os irmãos vão lá e puf, resolve o problema. Confia não? Eu confio. Eu não vou sair daqui se o Senhor não for comigo. Então, parar por aqui, né? A gente vai falar um pouco mais, vocês vão conhecer um pouco mais da organização, né? Daquilo que nós fazemos diante das leis civis, diante do governo, até onde for permitido, como nós lidamos com processos que são muito complexos, mas tudo em função do encontro. Do encontro. Para tudo. O encontro é mais importante que o evento. O organismo é mais importante que a organização. Se um dia esse país nos proibir de existir enquanto igreja, nós não deixaremos de existir enquanto organismo vivo, corpo de Cristo. Amém? Vamos nos preparar para isso, né, irmão? Além da gente se preparar para o que está por vir, é que você experimenta a leveza. Você lembra Jesus olhando para as multidões? Ele disse que as multidões estavam aflitas e exaustas, como ovelhas sem pastor. Aquelas estão com uma carga muito grande nas costas. É muito programa. É muito evento. É muita correria, muito serviço. É muito negócio. Deus não está querendo isso. Dá um pouquinho de Maria aí. Se aquieta, né? E Deus vai completar a obra. Aí ele diz, vinde a mim. Não é vinde à igreja, ele diz, vinde a mim, cansados e sobrecarregados, e eu vos liberei. Você vai encontrar descanso para a sua alma. O descanso está onde? Está nele, hein? Eu ouvi uma frase, acho que foi o Baruch mesmo falando numa música, né? O meu descanso não é um dia, é uma pessoa. E é Ele é. Então, vou deixar vocês falarem até mal de mim aí na mesa, tá certo? Nós vamos ter um tempo de partilha, não entendi nada do que ele falou, confusão, quer acabar com o pastorado e ele está aí ainda, né? Então, fica aí à vontade para fazer todas as perguntas. Eu não vou embora, eu vou ficar aqui, amanhã eu estou aqui também, tá certo? E cada ovelhinha desse rebanho, ela é capaz de explicar para você o que isso significa e a riqueza desse poder que não depende de mim. Lembra de João? Importa que eu diminua e que ele... Sabe como é que nós fazemos isso? Jesus está à direita do Pai em majestade. Você não tem como fazer ele crescer mais. Mas o que é que nós transformamos isso no Novo Testamento? A igreja é o corpo vivo de Cristo na terra. Importa que eu diminua para que o corpo de Cristo cresça. Para a honra e glória de Jesus. Vamos ter um tempinho de partilha, depois o pastor Daniel interrompe vocês aí, tá bom? Falar um pouquinho disso. A pergunta é a seguinte, de tudo que eu disse aqui, né? Pelo menos o texto lido, algum texto lido, o que Deus lhe disse acerca disso?
e o que você vai fazer a respeito. Às vezes o que Deus disse é: pai, eu não entendi nada. O que eu vou fazer a respeito? Eu vou perguntar para aquele pastor lá, para ver se ele me explica direito esse negócio que ele falou aí que eu não entendi. Ou o que Deus me disse é que eu não concordo com nada disso. Pronto, é válido. Muito bom, né? E aí você diz: o que você vai fazer a respeito? Eu vou continuar fazendo como eu estou fazendo. Tá bom, né? Perfeito. Ou então, alguma palavra que Deus falou. Quando eu vou em conferência, às vezes eu ouço uma palavra, eu digo: rapaz, eu tenho que ir embora logo, porque essa palavra eu já sou responsável para realmente fazer algo a respeito. Tá bom? Alguns minutinhos para você compartilhar na mesa sobre esse conceito de organicidade, dessa igreja que Jesus inaugurou, em casa, de casa, para casa, na mesa, com essa fluidez orgânica.